Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto espírita virtual independente, que começa hoje, dia 27 de março de 2021. Que possamos, nesse sabadão, aproveitar da melhor forma possível as boas energias que estão sendo geradas, com certeza, nesse nosso encontro, né? Olá, boa noite a todos. Me ouve direitinho? Então, vamos lá. Mensagem inicial. A cada dia, a cada momento, a cada instante de sua vida, o homem trabalha pelo seu progresso. Ele já passou pela fase da infância, pela fase da adolescência espiritual, e agora busca o amadurecimento, busca a força, busca o entendimento com Jesus. Essa mensagem está no livro Reflexões, volume 1, é a mensagem número 1 de Antônio de Aquino. Do Sâmia, e a gente vai passar para a mediadora do nosso evento de hoje, do nosso culto estendido de hoje, que é a nossa querida... A divulgação ficou Ana Cristina, né? Só para ficar formal, mas para a gente, no fundo do nosso coração, é a nossa querida Aninha. Aninha, boa noite, a palavra é sua, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Mais uma vez, né, uma alegria aqui, um prazer estar participando do culto, né? E hoje a gente, né, trouxe o convidado da Casa Sentimento, o companheiro o Rafael Bueno, que é um apaixonado por Francisco de Assis, né? Uma vez nós fomos ao Bezerra de Menezes assistir uma palestra à tarde, que a gente, eu e Marconi, tínhamos, né, o hábito de ir de vez em quando até lá, e encontramos com o Rafael e ele estava falando de Francisco. A partir daí eu fui uma seguidora de Rafael, quando ele fala de Francisco, com muito carinho, com muito sentimento, que esse espírito, né, que nos inspira tanto. Então, eu vou passar já para ele falar um pouquinho, se apresentar, né? Então, Rafael, com você. Oi, Aninha, querida, obrigado. Me ouve bem? Legal, Marconinho, bom te ver. Lúcio, muito prazer de estar aqui participando. Espero corresponder à altura e trazer reflexões interessantes para essa nossa tarde de sábado. Realmente, Aninha, a figura de Francisco já há muito tempo toca de maneira muito especial o nosso coração. Vai entender por quê, né? Talvez algum dia a gente compreenda um pouquinho melhor por que essa afinidade gratuita ou não gratuita. E sempre que a gente tem a oportunidade de um espaço para poder falar um pouquinho sobre a vida de Francisco de Assis, a gente aproveita essa oportunidade com muito respeito, com muita seriedade. E a gente tem procurado, nessas andanças nossas, nessas nossas palestras e reflexões, aproximar essa figura de nós, do nosso dia a dia. As doutrinas religiosas, principalmente do Ocidente, elas trazem uma diferenciação entre vamos dizer assim, os santos e pessoas normais como nós, justificada pelo processo de criação, ou seja, como se tivessem sido seres criados à parte. E essa é uma visão ruim, porque ela desanima a nós, simples mortais, de buscar a perfeição relativa, de buscar um comportamento melhor, porque ela coloca essa diferenciação no processo de criação. Mas, graças a Deus, o Espiritismo trouxe luz sobre essa questão e deixou claro duas coisas que nos animam bastante. Primeiro, todos nós, santos e anjos e simples mortais como nós, falo isso de uma forma alegórica, tá, gente? Simples e mortais como nós, fomos criados iguais e estamos destinados também à perfeição. O Espiritismo, através da razão, mostra para a gente, na verdade, esses que são chamados, tidos como santos, como espíritos especiais, na verdade são irmãos mais velhos, com um pouquinho mais de estrada, com um pouquinho mais de bagagem do que nós, e sabemos até pela doutrina também que existem
diversos espíritos bastante mais avançados do que esses. O fato de nós termos acesso desses grandes espíritos virem reencarnar no nosso planetinha, como Francisco e tantos outros, é uma benevolência, uma maravilha que a providência permite da gente conviver com esses espíritos. E aí eu já coloco uma questão que é bem dentro da reflexão que a gente vai tentar trazer, que se identificam ainda com defeitos que nós também temos. Se não tivesse o nome de Francisco no tema do nosso encontro hoje, e a gente dissesse que aqui nós falaríamos de um espírito que nessa encarnação tinha vaidade, ambição, medo, inseguranças, enfim, talvez se a gente brincasse de adivinhar que personagem é esse que tinha esses sentimentos, a gente nunca desconfiasse que a gente estaria falando de Francisco, porque, principalmente nos primeiros tempos, Francisco tinha ambições, tinha vaidade. Olha, Francisco de Assis se alistou para ir à guerra, e a gente sabe que quando vai à guerra, a gente vai com o propósito de, se necessário, inclusive, matar, enfim. Então, Aninha, a ideia é a gente fazer algumas reflexões a respeito de pontos na personalidade de Francisco, e aí vamos tentar ilustrar com algumas passagens da vida dele, de pontos que identificam com a gente, uns simples imortais como nós, entendeu? Porque o título, né, fala as dimensões humanas de Francisco. Então, Francisco é humano, né? Passou por todos os sentimentos que nós passamos, de angústia, de aflição, de dores, de dúvidas, né? E Rafael vai falar um pouquinho. Eu posso te pedir, Rafael, para começar falando, porque Francisco, a gente sabe que ele não queria assim só seguir o Cristo, mas ele queria sentir o Cristo. Vamos começar por esse modelo de Jesus? Por que Francisco tem em Jesus esse modelo e guia? Vamos lá, Aninha. A gente, de novo, vai se socorrer do espiritismo, né? É voz corrente na doutrina espírita, tá? E aí vai dos estudos e, na verdade, até da vibração do coração de cada um de nós. Crer que Francisco de Assis seria a reencarnação do apóstolo João. Tem vozes de peso no movimento espírita que dão conta disso, e aqui fazendo até trazendo já uma historinha mais pessoal, eu já acreditava nessa versão, na possibilidade de serem a mesma personalidade. Eu tive a oportunidade de ir a Assis e fui à Basílica de Francisco. A Basílica de Francisco, ela tem, do lado esquerdo, no alto, afrescos que mostram a Via Crucis, e do lado direito, no alto, tem afrescos que buscam criar uma semelhança da Via Crucis com a passagem de Francisco de Assis. E lá na abóbada principal tem outros afrescos. Um deles é o espírito, é Francisco de Assis, de frente para o apóstolo João. E eu perguntei ao frade franciscano que estava fazendo mostrando para a gente a Basílica. Eu encontrei um frade brasileiro lá, e aí agarrei na batina dele lá os dias que eu fiquei por lá e levei ele para me mostrar tudo. E ele não sabia explicar o porquê que tinham pintado Francisco de frente para João. Eu já sabia, mas quem sou eu para ficar dentro de uma igreja convencendo o frade de serem o mesmo espírito, né? Mas, enfim, foi mais uma confirmação para mim. Voltando na tua abordagem, Aninha, se realmente se trata do mesmo espírito, a gente está falando daquele espírito que era chamado, né, nos evangelhos, do apóstolo querido, do mais novinho, né? E embora o mais novinho, aquele único apóstolo que estava lá no pé da cruz, junto com as mulheres, com as corajosas mulheres lá no momento da crucificação. A gente está falando de João como aquele apóstolo que está retratado na última ceia, como aquele apóstolo que recosta no colo de Jesus,
Vamos brincar de imaginar o que seria recostar no peito do Mestre. Ouvir o coração de Jesus bater, gente. Isso é uma experiência capaz de mudar a trajetória de um espírito, né? Então, veja, quando Francisco, 1000 anos depois, na sua experiência, reencarnado na Itália, quando ele ouve a voz de Jesus, aquilo bate diferente ali. É a boa ovelha ouvindo de novo a voz do seu pastor. Francisco, ele era, antes, vamos chamar assim, da conversão, católico, como todos da Itália o eram. Frequentava ali as missas e tal, já tinha ouvido falar de Jesus. Mas uma coisa é ouvir falar de Jesus, a outra coisa é ouvir Jesus, né? Principalmente para aquele que já tinha aquelas vivências. Então, eu acho que, para ele, principalmente, que, na minha visão, na minha forma de crer, vivenciou a passagem de Jesus aqui, ele tinha uma ligação muito mais forte com ele. Aí tem muitos momentos na passagem de Francisco dessa identificação, a ponto até de conseguir reproduzir os estigmas de Jesus. A vontade de Francisco era tão grande de sentir Jesus que, através e aí, mais uma vez, o Espiritismo nos ajuda, de fenômenos de efeitos físicos, ele reproduziu no próprio corpo os estigmas de Jesus, né? Tem uma outra passagem descontraída, quando Francisco vai ao Vaticano para pedir autorização do Papa para poder pregar abertamente, porque Francisco não era um clérigo, né? Ele pregava em Assis e aí foi chamado a atenção. Então, ele foi ao Vaticano, ele foi ao Papa para pedir autorização. Quando ele chega lá em Roma, vocês imaginem, Francisco era, e desde sempre foi, um espírito que guardava uma ingenuidade infantil. E aí ele chega no Vaticano, em Roma, na Catedral de São Latrão, não era essa de São Pedro ainda, que estava já sendo construída, e ele vai adentrando por ali e encontra toda uma dificuldade. Você imagina como que... Hein, Lúcio? Você imagina agora você caminhar, pegar um avião para Roma para conversar com o Papa Francisco. A gente é capaz de imaginar toda uma dificuldade logística nesse processo, talvez um pouco menos na época, mas ainda assim grande. E Francisco não consegue, né? Ou até consegue um encontro muito rápido lá por uma conjectura, enfim, depois a gente pode falar mais, mas aí ele sai de lá chateado, né? Ele sai lá da Catedral de São Latrão, meio melancólico, e aí quando ele reencontra lá na praça os outros franciscanos que estavam esperando, puxa, Francisco, o que houve? Eu pensei que você ia voltar animado, o que aconteceu? E ele diz assim, puxa vida, é praticamente impossível falar com o Papa aqui, e era tão fácil falar com Jesus à beira do lago. Né? Então, veja, é difícil de falar com o Papa, e ele relembrando como era fácil, como Jesus era acessível a todos. Então, Aninha, eu acho que muito dessa ligação extraordinária de Francisco com a figura de Jesus vem dessas vivências que ele teve, né? A gente acredita que as reencarnações trazem isso, né? Embora Francisco, na parte da sua infância e parte da juventude, tenha vivido como todos nós, né, que gostamos de brincar quando criança, né, que aprontamos quando criança, né, que gostamos de festas, como Francisco, na sua juventude gostava. Né? Mas isso tudo, né, de Jesus, essa vivência anterior, por um período de encontro, né? Enquanto a gente não tem ainda a certeza, né? A gente vivencia o que está ali para gente. E na Itália, onde ele viveu, e nasceu e cresceu, ele vivenciou, né,
um pouquinho das festas, da riqueza do pai. Você fala um pouquinho desse período para a gente entender assim, que toda mudança é possível, né? Que toda a transformação é possível. Porque Sim. Francisco vivia num mundo confortável, mas ele opta pela simplicidade. Isso está bem dentro da proposta da gente falar do lado humano de Francisco, né? A gente, como espírita, sabe do impacto que tem para o espírito o processo de reencarnar. Tem um livro, um dos romances de Emmanuel com Chico, chamado Renúncia, em que ali no começo, enfim, é a história de Alcione, que já é um espírito ascensionado, um espírito que frequenta planos bastante avançados, mas esse espírito ele decide voltar à Terra para poder ajudar um espírito que ainda encarnava aqui, que era muito ligado ao coração dela. E lá um mentor espiritual adverte que mesmo ela sendo avançada, que ela corria grandes riscos ao reencarnar. Como o mentor deixa claro, outros saíram da esfera onde ela estava, foram à Terra e ainda não retornaram. Então, assim, dentro da dimensão humana de Francisco, a gente faz a reflexão de como é desafiador o processo de reencarnar. Francisco demorou mais ou menos 20 a 25 anos para realmente se encontrar com o seu compromisso na plenitude, com a proposta reencarnatória. Não tem dúvida de que Francisco reencarnou numa programação cujos os efeitos e os reflexos nós ainda hoje sentimos. Quando a gente vê, nos dias de hoje, numa igreja católica tão combalida, tão em preto e branco, a gente vê um Papa Francisco à frente. Ou seja, Francisco reencarnou pouco depois de 1000 anos de Jesus, já num compromisso de resgate daquela igreja que cada vez mais se tornava romana e cada vez menos cristã. Então, assim, Francisco reencarna com uma missão pesada, cercado de espíritos preparados para aquilo. Os próprios primeiros franciscanos, eu acredito, aí já não tem fonte nenhuma disso, é uma impressão mesmo. Alguns apóstolos que o acompanharam nos tempos de Jesus, para mim, teriam reencarnado ao lado dele como os primeiros franciscanos, como, por exemplo, Frei Leão, que o próprio Divaldo já disse que seria a figura de Pedro, do apóstolo Pedro, reencarnado como Frei Leão. Enfim, muitos espíritos preparados para aquela missão. E Francisco demorou 2 décadas para se reencontrar com esse compromisso, né? E eu acho que isso deve ser muito refletido por nós, porque nós que estamos no movimento espírita, ou outros jovens e não tão jovens em movimentos religiosos, será que nós já nos encontramos na plenitude com o compromisso que a gente assumiu para essa encarnação? Será que a gente já se reidentificou com esse compromisso? Ou seja, será que a gente, como Francisco, durante algum tempo ainda está distraído nas tramas, nas coisas do mundo? Porque Francisco ficou bastante tempo distraído com as coisas do mundo, né? E eu acho que a coisa assim foi até para que a gente se identifique com esse processo. Porque, diferente de Clara, que, vamos dizer assim, ilustrativamente nasceu santa, né? Não tem na história de Clara de Assis nenhum traço das dificuldades de personalidade que Francisco encontrou até assumir seu compromisso. Francisco se distraiu com as coisas do mundo, como a gente se distrai, mas em algum momento, quando ele ouviu aquela voz chamar, ele estava ali alerta e vigilante, né? A gente que não pensa, eu dizia, que a gente se identifica com esse processo. Talvez tenha sido assim com Francisco, para que a gente se identifique e perceba, puxa vida, também andei como Francisco pelas ruas do mundo e posso também seguir como Francisco pelas estradas luminosas que levam ao céu, né? Porque imagina, se toda a história da humanidade, Jesus nos tivesse dado como líderes, como referências, espíritos que já nasceram e tiveram uma trajetória reencarnatória, vamos dizer assim, santificada do início ao fim,
talvez isso fosse um pouco difícil para a gente. Fala, puxa vida, eu não nasci assim como ele, não tenho jeito. E a gente tem diversos exemplos de grandes espíritos que nos são referência, que nos seus primeiros tempos tiveram as suas dificuldades. O próprio Santo Agostinho, nas suas confissões, deixa claras as dificuldades que ele teve. Precisa maior exemplo do que Paulo de Tarso, da capacidade de errar e acertar numa experiência reencarnatória, mais exemplo do que a própria Madalena, né? Que depois de tanto errar, será que errar? Mas, enfim, dentro dos critérios do mundo errar, foi escolhida pelo mestre como a responsável por dar ao mundo a mais animadora das notícias. Jesus escolheu aparecer aos olhos de Madalena, depois de desencarnado. Enfim, então, eu acho que esse processo de Francisco, assim, viver a vida do mundo, ele é, de certa forma, para nós, bastante ilustrativo e bastante animador. Não que a gente tenha pretensão de encontrar um compromisso tão grandioso como Francisco tinha e de também desempenhar um papel tão relevante, não, mas que a gente consiga nos reencontrar com as nossas pequenas, com as nossas micromissões, todos nós as temos, e desempenhá-las também com a mesma santidade, seja essa missão a maternidade, seja essa missão a paternidade, seja essa missão escrever um livro, né, Aninha? Que a gente nos reencontre com esse nosso compromisso, né? Eu acho que isso é que é importante, eu acho que isso fica muito, muito vivo na passagem de Francisco. Depois que ele assume, vamos dizer assim, que a conversão, ainda assim, ele deixa claro em alguns momentos que o homem velho nos acompanha até o túmulo. Isso é uma frase dele. O homem velho nos acompanha, o velho lobo nos acompanha até o túmulo. Então, ele mesmo, tem histórias que a fábula se confunde, como a história do lobo, ou mesmo a lenda, né? O Francisco tinha desejos carnais, ele ia nu para a neve até que aplacasse aquela ânsia dele. Enfim, são histórias quase folclóricas de Francisco, e ele as tem diversas, né? E que mostram toda a dificuldade, toda a luta, toda a batalha. Ao contrário do que mostram alguns filmes, algumas histórias, assim, o lado muito romântico do franciscanismo dos primeiros tempos, um lado muito assim poético, de um Francisco assim muito inteirado, feliz com a natureza, o irmão Alegria. Francisco vivenciou, principalmente nos últimos momentos, nos últimos anos, tempos de profunda depressão. Tempos de profunda depressão, com sinais crônicos de depressão, como isolamento, como uma falta de apetite, como uma falta de sono, como emagrecimento, como desânimo, né? Enfim. Então, ele lidou, como nós, com desafios da encarnação. Só que desafios numa dimensão muito maior do que os nossos, mas que nos servem também de estímulo, eu acho, né? Nossa, eu estou falador hoje, desculpa, Aninha. Mas é isso, né? Quando a gente gosta, né? A gente segue aí. Se não parar, a gente continua. Rafael, eu vou aproveitar que você falou de Clara e te perguntar. Mas antes eu vou perguntar para Lúcio. Nós vamos abrir para pergunta, né, Lúcio? Sim, à vontade, como vocês acharem melhor. Porque aqui, Rafael, né, a gente também tem esse espaço para que outras pessoas também perguntem, tá? Então, a gente vai mais um pouquinho para conhecer um pouco melhor de Francisco, e se ficar alguma coisa que vocês queiram depois pergunta para o Rafael, tá? Então, você falou de Clara. Nós ainda estamos no mês, né? O mês da mulher, né? Dia 8, né? É mês, né? Universal em homenagem à mulher. E Clara, a companheira, e também eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da irmã de Clara e da mãe de Clara, tá? Que são mulheres que acho que é menos conhecido da gente a história delas duas, mas que são bastante interessantes.
Aninha, são pouco conhecidas, como são pouco conhecidas as histórias tão impressionantes de mulheres, seja no Evangelho, seja assim, dentro do ambiente religioso, o que é uma pena, porque são histórias assim incríveis. Mas eu acho que esse quadro retrata bastante, vamos dizer assim, a posição da mulher no cenário do mundo, que é a posição de ser, olha só, de ser a protagonista se fingindo de despercebida, sem aparecer como protagonista, né? Porque por diversas vezes na história de Francisco, Clara foi a protagonista, porque sem as palavras, sem o estímulo dela, sem, vamos dizer assim, ela estar ali, talvez Francisco não tivesse se mantido de pé em vários momentos, né? Porque que loucura, a gente... Cara, isso é para estudar, quem é de marketing, estudar isso aí, Marconinho. Veja bem, a gente hoje, vamos dizer assim, 800, 900 anos depois, gente, olha que assunto para marketing. Está aqui batendo papo a respeito de uma história circunscrita a uma pequena cidade da Itália. 800 anos depois. Vamos brincar de imaginar, sei lá, o que acontece aqui no movimento espírita do Rio de Janeiro. Vocês acham que daqui a 800 anos vai ter alguém falando sobre o que a gente está fazendo aqui? Num outro país, do outro lado do planeta? Para vocês verem o impacto. Nós estamos, 800 anos depois, do outro lado do planeta, falando das histórias dessas pessoas. Olha o poder dessas passagens. Clara viveu a vida dela dentro de um convento. Francisco não, Francisco peregrinava, mas Clara não. Clara vivia a vida religiosa feminina da época, era o claustro. Cara, e ela sustentou o movimento franciscano. Eu ouso dizer que ela sustentou o movimento franciscano em diversos momentos, né? Diferente da biografia de Francisco, e é legal porque a gente tem acesso a ambas as biografias de uma forma assim, muito fidedigna, porque os dois já, vamos dizer assim, desencarnaram santos. Então, assim, o processo de preocupação da igreja, até no processo de canonização dos dois, foi muito imediato a morte deles. Então, nós temos muitas informações a respeito dos dois. Então, a gente não tem relatos, diferente de Francisco, relatos de Clara hesitando. Clara, do momento em que ela definiu que ela ia embora, ela foi embora. Sabe? Francisco demorou maturando isso. Sabe? Não tem relatos de Clara, mesmo depois que Clara sobreviveu a Francisco bastante tempo. Francisco teria desencarnado, segundo biógrafos, em 1226, e Clara em 1253, quase 30 anos depois. Então, nós temos Clara, quase 30 anos depois, sustentando a ordem franciscana já sem Francisco. Isso é muito relevante. E mantendo a ordem das Clarissas ainda dentro dos critérios da santa pobreza, enfim. Então, Clara tem um papel, e vejam bem, no processo de conversão e de, vamos dizer assim, de desertar da sociedade, Francisco abandonar a sociedade, Clara abandonar a sociedade, tem um impacto muito diferente. Porque, veja, Francisco era homem, Francisco era, né, guerreiro, ia para a guerra, enfim, o homem tinha toda uma autonomia já nessa época. Clara era prometida para um casamento. Clara foi criada dentro do castelo para a função de ser esposa. Então, uma mulher solta ao mundo, como Clara foi, é muito diferente do que Francisco, homem solto no mundo. Acho que vocês conseguem identificar essa diferença. Uma bela e rica jovem solta num mundo de homens. Eu acho que é uma dose muito maior de coragem e de empenho, sabe? Bom, e aí, voltando, você pediu para falar da família dela, volta assim,
a contextualizar esse nosso bate-papo numa visão espírita. A mãe de Clara, a dona Hortolana, e as duas irmãs de Clara, Inês e Beatriz, depois de algum tempo, também ingressaram na Ordem das Clarissas, né? Esse pai de Clara devia ser um cara muito chato mesmo, porque elas todas meteram o pé, foram embora. A biografia não conta se o pai dela, o conde Dofredux, ele morreu e elas foram embora depois, aproveitaram, ou se foram com ele vivo mesmo. O fato é que todas elas se foram, viraram clarissas, né? Então, é por aí, Aninha, por aí. É triste, né? As coisas são como a providência programou que seriam. A gente ter tão poucas informações a respeito do papel de grandes mulheres no processo da humanidade. A gente ter tão pouca informação a respeito de Maria, meu Deus do céu, escolhida pela providência para receber o grande governador, o grande mestre. A gente ter tão pouca informação. A rigor, no Evangelho, tem uma frase de Maria. Tem uma frase que teria sido proferida pela boca de Maria. Tem outras histórias dela no Evangelho de Lucas, mas que Maria tenha falado, uma. Eu acho que bastou, né? Faça-se no Senhor, faça-se na serva, segundo a vontade do Senhor, né? Não vamos sair do assunto de Francisco, não, mas a gente precisa refletir sobre essa frase. Essa frase, essa resposta de Maria, ela era quase que uma sentença de morte. Era ela aceitando a possibilidade de uma sentença de morte. Olha a coragem necessária, porque simplesmente ela estava aceitando ficar grávida virgem, segundo a tradição, né? Enfim, não temos elementos nem motivos para... Enfim, mas que ela ainda não era uma concepção segundo os evangelhos tradicional, ela, quando ela aceita isso, a pena prevista na época era de morte por apedrejamento. Então, assim, o papel das primeiras clarissas sustentando a ordem franciscana, principalmente de Clara, Dona Hortolana, Beatriz morreu jovem, mas Inês também, e Inês de Praga, enfim, fundamental na sustentação do movimento franciscano. Interrompe, Aninha, que eu estou falador pra caramba, esse assunto realmente... Vou te interromper, porque a minha pergunta foi para falar de Clara, que não podemos deixar de falar de Clara, mas, assim, quando eu fiquei sabendo dessa história, é sobre Inês, que ela também tem uma força de mulher e de posição, né? Quando ela está na igreja e tentam retirá-la e não conseguem. Então, eu queria que você contasse essa história um pouquinho, né? Mais uma vez, porque o espiritismo nos ajuda. Mais uma vez para valorizar, né, a força da mulher, que seja uma coisa assim, não é simbólica, né? É real, né? É real. É real. Então, é bom, como eu falei, que a gente tem ali as biografias muito recentes, muito, muito coloridas ainda quando foram escritas, porque foram escritas logo depois do desencarne das pessoas, né? Então, assim, Clara foi a primeira que saiu. E Clara, quando foi encontrada pelos parentes, já tinha ingressado na ordem religiosa e o pai não quis correr o risco de ser excomungado, de tirar ela da igreja. Ela tinha tonsurado já os cabelos, já tinha vestido o véu, enfim, à época a igreja era ainda algo muito, quer dizer, o poder da igreja, ali se iniciava pouco depois ali o processo da Inquisição, só para a gente ter uma ideia, algumas décadas depois. A igreja, principalmente na Itália, era um ente muito temido e respeitado. Então, a família de Clara segurou a onda, falou, cara, ela já foi. Mas quando Inês, meses depois, também fugiu de casa para ingressar na ordem, o pai dela mandou o tio dela com um grupo de soldados para arrancar Inês daquele convento de qualquer maneira. E aí, narra a tradição, e
isso com o espiritismo, com os fenômenos de efeito físico, mediúnicos, a gente acredita, que quando o tio e alguns soldados tentaram arrancar Inês do altar da igreja, ela ficou tão pesada que os 6 homens não conseguiram tirar ela do altar. Que fenômeno é esse? Eu não sei. Sei que isso apavorou os soldados foram embora, e o tio dela acabou indo embora também, e aí ficou toda uma atmosfera de bruxaria, enfim, e de algo que eles temeram e foram embora. Mas a gente analisando aqui tempos depois, cara, quando é para se cumprir os planos da providência, não tem homem que vá contra, né, cara? Não tem exército que impeça, não tem. Uma história muito ilustrativa aí de quando uma fragata espanhola ia invadir Portugal, enfim, caramba, e aí maior frota de navios, e aí teve a maior tempestade de todos os tempos, afundaram todos e não chegaram em Portugal. Então, assim, acredito na história de Inês tranquilamente, e fato é que ela ficou na ordem franciscana, na ordem das Clarissas, né? Tem muito da história de Francisco que se mistura entre alegorias, lendas e realidade, né? Isso acho que é encantador. É como parábolas, né? Ficam para a gente como parábolas para a gente refletir, buscar um sentido mais profundo. Acho que são histórias, assim, eu quis que ele contasse, que são histórias fortes, né? Assim, que força é essa, né? Que manteve ela ali, sabe? Que 6 homens não conseguem retirá-la, né? É uma força do querer muito grande, uma força da certeza, da confiança do que aquilo que ela estava fazendo, né, era o que ela queria, era o que ela acreditava profundamente. Acredito, assim. Então, tem 2 coisinhas assim que eu queria também, que me chama bastante atenção e que são coisas bastante conhecidas, né, da história de Francisco. Uma é a história da igreja de São Damião, que ele ouve falar, né? Constrói a minha casa. Francisco interpreta de uma forma, e é na igreja de São Damião, me parece, que é o crucifixo que fala, né? Tem essa abordagem, né? Que ele ouve o crucifixo. E também tem um lado que é o lado bem poético, bem lúdico, que recebeu o nome, né, de Francisco ser o padroeiro da natureza, né, dos animais. Né? Da onde vem essa história dele ser esse padrinho, né, o padroeiro da natureza? Caramba, Aninha, eu fiz Você escolhe aí o qual que você vai falar primeiro? Eu tinha feito uma besteira técnica que desfiz. A primeira questão era do crucifixo de São Damião. Olha só, tem um momento muito que eu reflito muito sobre essa conversão de Francisco, que é o seguinte. Francisco, vou procurar ser bem breve. Francisco tinha pretensões de se sagrar cavaleiro, de ser honrado com vitórias nas guerras, né? Bom, então ele sai numa determinada manhã para uma dessas guerras, uma guerra religiosa ligada às cruzadas numa região da Itália, no sul da Itália, enfim. Então ele sai de manhã com decorado, com glórias e com a cidade toda se despedindo, os nobres, os cavaleiros, né? A família de Francisco era de comerciantes muito ricos, então ele deve ter saído naquele cavalão bonitão, com aquela espada brilhando, né? Tudo, porra, uma maravilha, lindo, legal. E aí eles cavalgaram assim durante o dia, né? A mãe chorando, se despedindo, o pai todo orgulhoso que o filho ia voltar cavaleiro, né? Enfim. E de noite, eles pararam para acampar, para os cavalos descansarem, para dormir e seguir a viagem na manhã seguinte. E aí tem um fenômeno mediúnico, conhecido como a Noite de Spoleto, onde Francisco, num transe mediúnico, ouve uma voz, depois atribuída a Jesus, e aquela alegoria do que eu falei mais cedo, da boa ovelha ouvindo a voz do seu pastor, que tem um breve diálogo
Francisco, onde é que você está indo? Estou indo defender, né, o Papa. E a voz diz, mas Francisco, é mais importante que você defenda o servo ou o Senhor? E Francisco responde, naturalmente, o Senhor. Então, por que você está indo defender o servo, que é o Papa, se eu sou o Senhor? Aí, bom, aquela voz pede para que ele volte para Assis e aguarde. E a gente faz uma breve interrupção para reflexão. Aquela voz, uma voz que você escuta, pede para que você, hein, Lúcio, se liga nessa reflexão, para que você desista de todos os sonhos que você tinha de manhã, para que você renuncie a todo um status social que você tinha na tua cidade de manhã, a todo um compromisso de honra de sobrenome familiar. Aquela voz pede que você abra mão disso tudo e que você volte como um covarde, como um desertor, como um trânsfuga, como algo que você não sabe nem as consequências dessa volta, quem sabe a própria morte. Um pai violento como ele tinha. Essa voz sugere isso a ele. Se essa voz nos sugerisse algo parecido, se uma voz que nos toca num sonho, numa noite, diz, Ana, você deixa o Marconi para lá e volta lá para Petrópolis, porque eu vou te dar uma missão. E aí? Porque a gente contando aqui assim agora é muito romântico, muito legal, Francisco ouve a voz, mas, cara, e aí? A Vera mesmo lá. A voz foi embora. Fica Francisco e as suas reflexões sentado lá no mato, no meio da madrugada, no acampamento. E aí? Caramba, volta? Peraí, caramba, volta? A voz falou volta? Foi isso mesmo? Volta? Caramba. Isso é o lado humano da história. E a proposta é a gente enfrentar o lado humano e volta. E aí, toda aquela contextualização de, peraí, não era só uma voz, era uma voz que já ecoava no espírito dele há mais de 1000 anos. Talvez ele tenha ouvido novamente aquele coração batendo. Aí é tudo diferente, né? E aí ele volta. E ele volta e tem toda aquela recepção humana. Vira chacota da cidade, vira chacota de todo mundo, enfim, não tanto até porque a família tinha dinheiro, mas, cara, climão, né? Tu imagina na manhã seguinte ele batendo em casa, o pai abrindo a porta, é ele ali. O que houve, rapaz? Não, pai, eu ouvi a voz. Que voz, cara? Enfim, lado humano do momento ali, uma voz. Cara, e ele fica ali, aqueles meses atordoado com aquilo tudo que está acontecendo, ainda num conflito muito grande entre aquilo que ele ainda era e todo aquele compromisso que ele tinha assumido, do que ele deveria ser. Ele já tinha há alguns anos essa intuição de que ele tinha um papel proeminente, tem isso na biografia, enfim. Cara, e aí, em algum momento, ele se torna mais introspectivo, ele já sai com frequência do centro de Assis para os bosques que tem lá embaixo no vale, e lá, nesse vale, tem as ruínas de uma antiga igreja pequenina, né? Mal acabada ainda, mas era ainda uma igreja que tinha lá um padre, um religioso, enfim, mas estava lá e numa oração ele ouve de novo aquela voz, ele está orando, olhando para um crucifixo bizantino, segundo narram os biógrafos, e ali ele ouve. Francisco, a voz tinha prometido que falaria o que ele devia fazer, e a voz fala. Jesus cumpre sempre o que promete, gente. Tudo que a gente lê de promessa no Evangelho ali é falta de fé, não crer. Mas, enfim, ele acreditava. E ele ouviu, e a voz diz, Francisco, vê, a minha igreja está em ruínas. Vai e reconstrói a minha igreja. Isso é uma parábola. Vocês lembram bem quem falava através de parábolas? Hein? Quem falava? Jesus. JC. JC. E ali ele fala em parábola de novo. Por quê? Porque em 1200 e alguma coisa,
A igreja católica, ela estava em ruínas mesmo, ruína moral, ruína financeira, ruína de tudo, ruindo. E aquela igrejinha de São Damião também. Então é uma parábola. E Francisco se mostra obediente à voz e começa a reconstruir toda a instituição católica romana, a começar por aquela pequenina igreja. Ele leva ao pé da letra o que a voz fala. E ali ele reconstrói pedra sobre pedra aquela pequenina igreja, que passa novamente a ter missas, culto, receber pessoas. Aquela pequenina igreja volta a funcionar como uma pequena igreja. E dali vem ele, até hoje, reconstruindo as igrejas do mundo. Olha aí, Marcolinho. Essa aí. É isso aí. É isso aí. 2 seres iluminados eu vi ali na foto. E, Aninha, a segunda questão, a questão de padroeiro, da natureza, eu acho que ela caminha muito junto, porque o que acontece? Uma conversão como essa, o que representa uma conversão como essa? Né? Uma conversão de tudo, cara. É uma nova forma de olhar a existência. Né? Eu acho que quando... E aí os anais católicos, eles têm esses depoimentos, é o êxtase, é o encontro, é o chamado, enfim. Eu acho que quando é o alinhamento da expectativa da encarnação com a própria encarnação, o alinhamento com um verdadeiro poder criador, é como se colocássemos, se eu trocasse a lente desses meus óculos por lentes azuis. Tudo que eu passo a ver, que cor fica, Aninha? Azul. Azul. Então, eu acho que é como se Francisco tivesse colocado as lentes de Deus e passado a ver o mundo com os olhos de Deus. E com os olhos de Deus, como é o mundo? Se ele é o Pai Criador, todo mundo é feito de criaturas irmãs. Então, quando ele bota as lentes de Deus, ele olha para a formiguinha, é uma irmã. Ele olha para o grande sol, é um irmão. Ele olha para o fenômeno da morte, é a irmã morte. Então, assim, ele se irmana com toda a existência, com a irmã pedra, com tudo. Né? Ele é capaz de levantar uma pedra e encontrar Deus ali. Né? Então, eu acho que essa ligação tão poética dele com a natureza vem muito desse novo olhar que se conquista, não só Francisco, mas aqueles que têm a oportunidade realmente de sentir a presença de Deus, com o coração, com os olhos prontos para vestirem essas lentes, né? Porque não são todos os olhos já prontos para usar essas lentes, não. Lúcio, estou falador aí, se tiver pergunta, eu não estou acompanhando nada de pergunta aqui. A Aninha está no comando aí, é com vocês mesmo. Eu estou tá aqui só assistindo e aproveitando. A Aninha está na função, então, né? Eu acho que agora, né, a gente já conhece um pouco de Francisco, conhece a história dele um pouco. E se ficou alguma coisa, a gente pode abrir para alguém perguntar, né? Saber se tem alguma pergunta aí no chat ou no Facebook. Alguma reflexão, né? Alguma coisa que... Muito bom. Eu vou pedir então para o pessoal que quiser, pode começar a levantar a mãozinha para trazer alguns comentários. Enquanto o pessoal vai aí levantando as mãozinhas, eu vou ler aqui o comentário que está lá no Facebook da nossa queridíssima Raquel, né? Que falou o seguinte. Opa, peraí, fugiu aqui. Assim como Francisco, estamos sendo convidados a retirar o evangelho das páginas do livro e trazê-lo para o dia a dia, onde vemos o orgulho, a vaidade e o egoísmo em uma dimensão assustadora. Mas também temos a alegria de presenciar muitos irmãos acolhendo, alimentando o corpo e o espírito, seguindo os passos de Francisco. Mais à frente ela fala assim: Clara há de aclarar o mundo inteiro com seu esplendor. E por fim, ela coloca assim: Francisco viveu intensamente o versículo da carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
renovando a vossa maneira de pensar, segundo a vontade de Deus. Aí as contribuições da nossa querida Raquel, se você, Rafael, Aninha, quiser fazer algum comentário sobre elas, fica à vontade. Profundo. Essa questão de Clara me impressiona demais, cara, porque assim, cara, ela conseguiu emanar toda essa luz, todo esse poder, cara, de dentro de uma região geográfica muito pequena, cara. Conventos, porque depois ela foi, essa igrejinha que Francisco reconstruiu, ela foi habitar lá com as primeiras clarissas, né? Cara, e ela emanou para o mundo o que hoje ainda a gente aqui sente o hálito de Clara ainda, emanado dali, daquele cantinho. Então, assim, realmente é algo transcendente, é aclarador. Muito bom, muito bom. Bom, o espaço está aberto para quem quiser trazer alguma consideração, pode ficar à vontade. Eu queria fazer uma colocação, já que o pessoal está meio tímido, eu vou pedir aqui uma orientação. Dai o caminho das pedras fácil para a gente, para mim, porque eu sou um espírito muito atrasado ainda. Mas se eu quisesse implementar uma ideia, aos pouquinhos, um caminho, o início, para tentar trazer um pouquinho desses espíritos, do exemplo desses espíritos para a nossa vida atual. Quais medidas você acha que seria interessante? Cara, quem eu reflito sobre isso tudo que a gente está conversando aqui, são reflexões que eu tenho muito constantemente. Uma vez eu li uma entrevista da Madre Teresa de Calcutá a uma jornalista, e a jornalista perguntou assim para ela das obras que ela fazia, se ela tinha medo de morrer. Ela teve um infarto, operou o coração, enfim. Ela disse, não, minha filha, não tenho não, eu acho que eu me sinto com a missão bem tranquila, bem cumprida, não tenho medo não. Aí a repórter brincou e falou, mas também se eu tivesse feito tudo que a senhora fez, eu também não teria preocupação não. Cara, e aí ela falou uma frase que eu achei muito franciscana e eu acho que serviria como uma resposta para essa tua colocação. A Madre disse assim, minha filha, Deus não está preocupado com a quantidade de coisa que você fez, mas com a quantidade de amor que você botou em cada uma dessas coisas, né? Eu acho que a grande percepção do olhar franciscano, cara, é de perceber as pequenas coisas, as micromissões que nós temos. Eu tenho certeza que no ambiente de cada um de nós aqui presente, na nossa conjuntura atual reencarnatória, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, tem alguém precisando de um olhar franciscano, de um ouvido franciscano, de um ombro franciscano. Eu acho, e busco trabalhar isso, cara, que é justamente nas pequenas coisas, num olhar. Tem uma história muito bonita de quando eles se reuniam muito de noite, principalmente nos primeiros tempos, para orar, para ler o Evangelho, né? E lendo o Evangelho, Francisco leu aquela passagem onde o evangelista diz que Jesus teria dito que todos nós somos deuses, né? E aí o irmão franciscano ficou com dúvida a respeito disso. Puxa vida, ele se sentia assim, quase que não se sentia no direito de se sentir Deus. E aí Francisco, interpretando, ele contou o seguinte, cara, olha, sabe aquela florzinha que nasce no jardim, tão bonita, perfumada? Não vai lá e corta aquela florzinha, não, para levar para sua casa para perfumar e para colorir só o seu quarto, não. Deixa ela ali colorindo o mundo, porque aquela florzinha é o sorriso de Deus. E aquele pássaro que canta de manhã, te animando, te alegrando, por que você vai prender o passarinho para levar para casa, para cantar só para você? Aquele passarinho ali cantando ao mundo é a voz de Deus cantando. Mas no dia que você vê um irmão caído,
E as pessoas passam e não percebem, mas você tem o olhar franciscano, você vê. O olhar franciscano percebe o homem caído e você não consegue seguir adiante. Mas aí você reflete ainda como homem do mundo, puxa vida, esse homem deve estar com cheiro ruim, esse homem... Mas aí você, dentro de uma você se aproxima dele, né? Você se abaixa e você percebe que aquele homem está ali, de tantas pessoas passarem por ele e não perceberem, e esbarrarem, ele já acha que ele nem existe mais. Lúcio, aquele homem acha que ele não existe mais porque ele está ali como um fantasma. Mas quando você abaixa e mas você não sabe nem o que fazer, né? Não precisa. Basta você olhar nos olhos daquele homem caído, porque com esse teu olhar, ele vai lembrar que ele existe. Então, com seu olhar, você devolveu a existência. Lúcio, quem é que dá a existência? É Deus. Naquele instante, então, você foi Deus, como está escrito no Evangelho, sois deuses. Em pequenas atitudes franciscanas, em pequenos gestos, nós ainda temos sede de coisas grandes, né? A gente pensa em grandes missões, às vezes está a pessoa do lado ali, a gente não percebe, não consegue ter o olhar franciscano. Eu acho que é isso, é o olhar para as pequenas coisinhas, é o olhar atento para o mundo, né? Deus não precisa da gente para fazer grandes coisas, não, porque ele tem estrelas, universos, anjos, cristos. Mas a gente tem que dar os nossos pequenos passinhos. Eu acho que é começar pelas coisas que Deus colocou perto da gente. Acho que é por aí. Excelente, Rafael. Olha, esse tutorial aí dá para tentar, né, gente? Dá para a gente tentar. A gente vai aos pouquinhos. O Marcos levantou a mãozinha ali. Então, muito boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite. É mais ou menos um resumo que uma certa vez eu ouvi da espiritualidade amiga, que Jesus não queria nada mais além do que nós podemos dar. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Só isso. Ele só pede isso. Ele não pede além, né? É amar a Deus segundo as suas condições. Só isso. É um resumo aí do que o Rafael estava conversando aí, concordo plenamente aí com essa situação, né? E a gente procura fora o que precisa procurar dentro, né? E o Francisco também, eu lembro de uma coisa que uma amiga me disse, né, estudando muito Francisco, que ele usava, que eu acredito que é o contrário, né? Que o pessoal do AA usa o que Francisco fala, porque Francisco também usava o método por 1 minuto, né? Por 1 minuto ele fazia um esforço para poder superar aquela situação muito difícil com o pai, e por 1 minuto ele ia também era uma técnica do Francisco que eu desconhecia, eu nunca soube de onde veio essa informação, e acabei não pesquisando com essa amiga, mas eu achei muito interessante ela associar isso a Francisco de Assis. Lúcio. Muito obrigado. Pode, Aninha, pode falar. Me cobraram aqui um violão, mas Rafael teve um problema com o violão e por ele, assim, eu vou pedir a ele permissão para o Marconi tocar uma música de Francisco. Tá? Tem sempre uma carta na manga aqui que a gente pode usar. Muito então, bom. Agora ou no final? Cordas aqui a gente pode tocar agora? Acho que assim, já que dá para usar a carta na manga, né? A gente faz uma música agora, aí, Rafael, você pode fazer as considerações finais, a gente faz a prece e toca mais uma, já que dá para usar a carta na manga, aí a gente vai usando, né? Vai abusando. Então tá bom. Bom, essa é aquela... Vocês sabem que é o meu repetitório, né? Sempre, né? Então é aquela... No filme Irmão Sol, Irmã Lua, é na hora que eles estão construindo a igreja. Então eu falo assim: devagar e com certeza se constrói um sonho.
Dos começos às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça seu momento. Poucas coisas mais bem feitas, faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Devagar e com certeza se constrói um sonho. Dos começos às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas, faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Eita, coisa boa. Então, vamos, Aninha, você, Rafael, aí vocês podem fazer as considerações, o fechamento do que vocês do papo, e aí depois a gente faz a prece. Ou vocês fecharam o microfone de vocês. Ó, pediram para eu tocar o Homem de Assis. Eu posso tentar depois da prece, porque eu não sei muito bem. Então, se ficar muito ruim, eu finjo que caiu a internet aqui e derrubo. E aí todo mundo pensa que é assim, tá? Não tem problema não, você vai tentando, não tem problema nenhum não. Rafael, acho que eu falo por todos aqui, a gente está com o coração quentinho, agradecido, e a gente foi muito bom cada ponto que você trouxe aí, tanto as curiosidades quanto as informações que você nos trouxe, e essa dica final foi perfeita, maravilhosa, né? Então, queria que você pudesse fazer suas considerações, ficasse à vontade para fazer sua fala aí, por favor. Cara, um fecho aqui. Eu, como falei, eu tive a oportunidade de ir a Assis, né? Cara, eu refletia de madrugada, às vezes acordava para o banheiro, ficava lá, cara, sentindo, caramba, tô aqui na cidade. Mas engraçado, eu já senti a presença muito mais intensa de Francisco de Assis aqui no Brasil do que senti propriamente em Assis. Lá tudo respira a história, sabe? Uma coisa curiosa, até confirmando aquela possibilidade de João e Francisco serem a mesma coisa, o mesmo espírito. Vocês já repararam que Francisco de Assis não assina nada na obra espírita? João Evangelista assina mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, assina a abertura do Livro dos Espíritos, mas Francisco não. E, para fechar, eu queria passar a certeza para vocês de que Francisco de Assis é muito presente no processo de evolução do Brasil, está muito à frente do processo de transição planetária. Literaturas atuais do Divaldo dão conta disso, o livro Transição Planetária mesmo tem uma mensagem mediúnica lindíssima, recente de Francisco. Então, assim, o nosso mundo está mesmo precisando desse olhar franciscano, do detalhe, da preocupação com as coisas pequenas, com o companheiro entristecido no trabalho, na família. Eu acho que é Francisco de Assis, mas é muito Francisco do Brasil, hoje em dia, também. Vamos sentir essa presença dele bem próximo da gente, porque ele está por aí. Eita, coisa boa. Muito bom. Aninha, suas considerações, por gentileza. Olha, eu gostei.
Assim, Rafael trouxe a gente na quinta-feira, na Casa Sentimento, às 8 horas da noite, começamos um estudo que tem o nome de Vivências Franciscanas. Então, toda quinta, quem quiser também, às 8 horas, alguém traz um estudo sobre Francisco. Né? Então, eu tenho assistido já Francisco, a Casa Sentimento, ela tem, né, Casa Sentimento, Lar de Clara e Francisco. Então, a gente tem um pouco, né, da história, né, do conhecimento de Francisco. E cada salinha recebe um nome, né, de um companheiro de Francisco. As turmas são batizadas pelo nome de Irmã Lua, né, Sala Irmão Bernardo, os Capuchinhos e assim. E Rafael trouxe hoje mais curiosidade, mais elementos assim, muito sensíveis, né? Um olhar muito delicado, muito assim que toca mesmo de verdade. Eu fiquei assim muito agradecida, Rafael, sabe, pelo que você trouxe para a gente, muito feliz, né? Com a tua participação, com o teu conhecimento, né? Teu estudo de Francisco aqui e trazer da forma que, sabe, que eu sou sua fã, né? Traz Francisco, né? Marconi também que não me deixa aqui, né? Então foi muito legal. Eu estou muito agradecida. Eu espero que todos, né, e todas tenham gostado também, né? Que foi uma noite assim prazerosa, gente. Isso aí. E depois, Aninha, disponibilizar para a gente o link para a gente poder colocar desses estudos, né? Porque aí a gente consegue divulgar para maior número de pessoas, né? Aqui, deixa eu ver aqui, peraí, que tem aqui um comentário. Ah, sim! Beleza, tem a galera, o pessoal dos amigos do NEFA, lá do Núcleo Espírita Francisco de Assis, já estão aqui pedindo para fazer contato com o Rafael, porque em maio tem o aniversário da casa e eles querem fazer esse contato aí com o nosso Rafael. A gente vai fazer esse meio de campo, tá? Pode deixar que a gente faz esse meio de campo aí, vou passar os contatos para a Aninha. Uma alegria. E a gente vai falando sobre isso. Rafael, surgiu aqui um bônus track, né? Uma faixa especial, porque veio uma mensagem extra aqui do nosso amigo lá do Facebook, do ArtDu, que ele pergunta assim: poderia nos recordar quais foram as formas de perdão através de Francisco ao seu pai? Muito embora saibamos que, mesmo diante das diferenças, ele sempre o amou. Aí, se você pudesse esclarecer o nosso amigo aí, só para a gente finalizar, por favor. Está bem dentro do tema. Isso assim, vamos lá. O exercício é a gente trazer a reflexão para uma realidade. Então, a realidade é o seguinte: o pai de Francisco tinha todo um planejamento para a vida do filho. O pai tinha um planejamento para a vida do filho. Investiu, acreditava, era o único filho, o herdeiro, o varão. Cara, imagina como foi conflituoso isso dentro daquela casa. Quando Francisco começou a mudar tanto. Difícil para o pai. A gente está falando de 800 anos atrás, né? Uma cultura medieval, patriarcal, né? De tanto, o pai não era de família nobre, o pai dele era um comerciante que enriqueceu trabalhando. Então, assim, quando a gente vai estudando, lendo a biografia, a gente fica até com alguma implicância com o seu Pedro, o pai dele, mas porra, a gente tem que ter um olhar complacente para o alcance espiritual do pai, daquela trajetória toda. Caramba! Porque, veja, quando começou realmente o processo de conversão de Francisco, as pessoas não levavam fé naquilo. Cara, o cara pirou, o cara simplesmente enlouqueceu, o filho do Bernardone está doido, sabe? Porque o que aconteceu com Francisco é algo raro, porque normalmente as pessoas se tornam santas depois que elas morrem, que aí tem impacto as coisas que fizeram. Van Gogh morreu de fome, a míngua. Wolfgang Mozart foi enterrado em cova comum,
Ninguém era nada nas suas épocas enquanto era vivo. Francisco já foi santificado vivo, mas no começo era só um maluco. Então, olha que difícil para o pai, que não tinha herdeiros, deixar toda aquela fortuna que ele tinha conquistado com o trabalho. Difícil de entender esse papel, né? Então, Francisco conseguia ter esse olhar. Francisco, em momento nenhum, os biógrafos dão conta de que ele tenha guardado algum rancor pelo pai. Ele simplesmente tinha compreensão, e de um certo momento para frente mais, deixou isso bem claro, cara, meu pai não é Pedro, meu pai é o Criador. E isso se identifica até com uma passagem de Jesus, quando Jesus está na casa de Pedro, pregando, aquela multidão lá, e alguém fala, Jesus, tua mãe está lá fora e teus irmãos. E Jesus diz, poxa vida, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Tem uma analogia nisso. Pedro era o espírito programado para receber Francisco naquela encarnação. Mas quantos casos nós não vemos de filhos muito mais avançados do que os pais, e os pais com muita dificuldade de compreender esse compromisso, né? Eu queria muito, não temos essas informações, saber o olhar de Pedro Bernardone, não no momento da conversão, mas anos depois que Francisco de Assis virou Francisco de Assis, mesmo, reconhecido como um homem santo. Sabe, não tem esse feedback dos biógrafos. Caramba, realmente não era uma maluquice, cara. O cara era o cara, entendeu? Ele realmente sustentou aquele sentimento, não pirou, não abandonou, não foi um gesto de irresponsabilidade. Era um chamamento real, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer o exercício sempre de analisar essas situações à luz da realidade. Cara, deve ter sido um caos dentro daquela casa. E aí a importância do papel dessa mãe, porque chegou ao ponto de Pedro Bernardone ter que viajar para comprar tecido e deixar Francisco acorrentado no porão. Falou, cara, tu tá doido, tu vai ficar preso aqui dentro até tu ficar bom, tu tá maluco. E acorrentou o cara lá embaixo. Sabe? Então, Francisco tinha um olhar compreensivo para isso aí, Francisco tinha um olhar de perdão para isso aí. Né? É isso. Eita, coisa boa. Olha só, muito bom, muito bom. Excelente esse complemento aí. Quantos pais, né? Quantos nós pais não projetamos a vida dos nossos filhos e relutamos toda vez que ela não sai exatamente como a gente projetou, né? Então, muito bom ver esse caráter humano aí. Relembrar esse caráter humano é maravilhoso. Pessoal, então eu vou colocar aqui só para ilustrar. Tá? Lá, os nossos amigos da Casa Sentimento estão lá fazendo o estudo Vivências Franciscanas nos Dias Atuais. Toda quinta-feira. Iniciou dia 14 de janeiro, mas acho que ainda dá para chegar lá, dá para aproveitar bastante coisa, com certeza, porque todo dia tem novidade, né? Na plataforma Zoom tem aí o ID. A gente vai botar no nosso Facebook tudo direitinho para vocês poderem aproveitar mais esse evento que é simplesmente maravilhoso, tá bom? Agora vou pedir para a nossa querida Ana Maria fazer para a gente a nossa prece, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Rafael, muito obrigada. Você trouxe uma lindeza assim, infinita para esse final de tarde. Muito obrigada. Jesus querido, nossos corações emocionados, buscando sentir essa paz que só o nome de Francisco já traz. Estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, conhecendo um pouquinho mais da história desse exemplo de amor. Que cada um de nós possa, nos momentos de insegurança, de dúvida, de medo, lembrar da mensagem que esse encontro deixou para a gente. Que a gente possa olhar para o pequeno, próximo, que a gente possa fazer tudo que estiver ao nosso alcance, sem pensar no tamanho,
mas que a gente possa pensar no quanto de amor estamos dando. Então, que esse exemplo lindo de Francisco de Assis, e que esse momento, esse encontro tão enriquecedor, possam ser objeto de reflexão para todos nós. O nosso companheiro Rafael, receba um abraço carinhoso, nosso agradecimento, e que todos nós possamos encerrar esse encontro com o coração cheio de alegria. Que assim seja, mestre, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Ana. Agradecer a todos os amigos que nos acompanham pelo Facebook, todos agradecendo aqui, todos muito felizes com a noite maravilhosa a tarde e noite maravilhosa que a gente teve. E agora vamos lá, nossa carta na manga já está preparada, né? Se por acaso ele cair, a gente já sabe que ele não lembrou como é que era a música, mas está tranquilo. Por favor, Marconi, abre aí o microfone, Aninha, por Obrigado favor. pela oportunidade, Opa! Aninha, obrigado pelo convite, tá, gente? Puxa vida, é sempre muito bom quando se abre uma oportunidade dessa, a gente refletir sobre essas questões. A gente que agradece, Rafael, por você ter distribuído esse carinho para nós e que você consiga seguir em frente aí, semeando essas histórias e esses exemplos maravilhosos. Muito obrigado. Vamos que vamos. Lá, bem-vindo, o homem de Assis, com seu canto, seu encanto, com seu verbo de amor. Vem de longe, Francisco de Assis, os seus olhos me chamam e eu então segui. Oh, irmãs, também éramos jovens, casados com a pobreza. Louvado sejas, meu Senhor, as criaturas, o irmão são. Ai, irmão, seja bem-vindo, Francisco de Assis, em meu coração, em meu coração, em meu coração. Rapaz, pensando que aqui não tem estagiário não, rapaz. Aqui não tem. Pensando aqui. Mais ou menos. Aqui não tem leitinho com pera não, rapaz. Aqui o pessoal é firme mesmo. Pediu, tá pedido, não adianta ficar arrependido e foi bom demais, bom a beça. Mais então, ou pessoal, menos tocou aqui, né? Caiu o microfone, voltou, mas tá tudo certo. Isso era só para parecer que você tava nervoso, mas a gente sabia que você tava fazendo isso aí só de tipo para deixar a gente, para mostrar que é humilde. A gente sabe disso, fica tranquilo. Agradecer tá bom, a todo mundo. Valeu, né? Sâmia. Ó, Sâmia tá ali. Todo mundo em festa, que alegria. Com certeza. Bom demais, bom demais. Então, minha gente, uma noite maravilhosa, que o sol e a lua possam brilhar sobre nós, trazendo todos esses ventos de amor, que a gente faça pouco, como disse o Rafael,
mas faça tudo com muito amor em nossos corações. Uma noite linda, de muita paz, e a gente se vê. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, obrigado. Valeu, gente. Valeu.